Amém? Podeis tomar os vossos assentos? Vamos refletir em uma mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração durante este dia. Estivemos meditando. Queremos tributar ao Senhor glórias e honras pelo seu amparo, pelo seu apoio, por mais 30 dias que o Senhor tem nos sustentado para este momento, um momento solene de celebração, onde cada crente que entende, que já foi perdoado, resgatado, colocado na família de Deus e pertence a esta comunhão, comunga da mesma fé, se reúne pelo menos uma vez por mês para cercar a mesa do Senhor. E a razão desta reunião é o grande amor misericordioso, gracioso, amoroso do Senhor que nos encontrou, Tivemos um encontro pessoal com o Senhor e hoje celebramos a vitória, a principal vitória que temos, que é a vitória sobre o pecado. E o Senhor tem nos sustentado 30 dias a mais, São 30 dias a menos para o arrebatamento da igreja. E são 30 dias a menos também que nós vamos viver nesta terra, Está chegando o nosso momento. Ou nós vamos subir no arrebatamento, ou nós vamos encontrar com o Senhor de forma pessoal. Então a preparação deve ser hoje. Não teremos outra oportunidade se deixarmos para amanhã. Quando nós olhamos para João capítulo 3, e principalmente o versículo 16, nós vamos perceber que aqui João está falando da missão do Filho. Se está falando da missão do Filho e da entrega desse Filho, logo aparece aqui a figura do Pai que entregou o seu unigênito Filho. E ele trata de um assunto que é a essência do coração de Deus, a essência do próprio Deus, e essa essência de Deus ele direciona para cada um dos seus filhos. É o amor incomparável de Deus pelo ser humano, pela humanidade. Em João 3,16 é uma declaração poderosa do amor de Deus pelo homem ou pela humanidade. Tanto homem quanto mulher são alvos desse poderoso e sobrenatural amor. É algo do céu que está dispensado aqui na terra. Paulo, entendendo esta verdade, ele diz em Romanos 5,5 que o amor não traz confusão, Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações como uma torrente que derrama pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quantos têm consciência que nós somos morada de Deus, que o Espírito Santo habita dentro da gente? Então o amor de Deus ele está jorrando do coração de Deus através do Espírito Santo que está. E nós vamos falar um pouquinho mais profundo sobre esse amor. Então nós percebemos aqui que esse é o tema, esta declaração trata do amor de Deus pela humanidade, abordando assim o coração do Evangelho, algo essencial para que nós entendamos, está inserido nessa frase de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O coração do Evangelho está inserido nesta frase. É uma das mais impressionantes afirmações do Evangelho. E não obstante nós aí, a cada dia até ouvi-la, a cada dia lê-la em algum convite, eu acredito que se você não entregou, mas foi contemplado um dia por um folheto, se utiliza muito desse texto, que compara esse amor incomparável do Senhor, dispensado pela humanidade. E essa palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, no seu sentido original, que foi escrito no grego, é o que nós conhecemos do amor ágape, que descreve o amor de Deus. Olha só, ativo, não é um amor de Deus que está longe, não é um amor de Deus só de ouvir falar, de declarações bonitas. Não, o amor de Deus que está inserido aqui, o ágape, que é a essência de Deus, ele é um amor ativo. Ele é um amor também incondicional. Um amor ativo, um amor incondicional, seja bom ou ruim,
né? Não é meritório, não é porque nós mereçamos, mas ele é incondicional. Deus te ama e ponto final. Ele decidiu nos amar e ponto final. Um amor ativo, um amor incondicional e um amor também sacrificial. Um amor que sacrifica. É um amor, como alguém comentou, que deseja arriscar tudo por alguma vantagem para outra pessoa. Esse é o amor de Deus. Arrisca tudo para beneficiar a pessoa amada. Tanto é que ele deu tudo que tinha, parte de si, o seu filho. Este amor que se move pelos interesses de outro, sem pensar nos seus próprios interesses. Olha só, esse amor que Deus dispensa por nós, ele se interessa tanto na gente, que sem contar com as suas prévias, vamos dizer assim, demandas. Se Deus fosse ver para a nossa condição e para os benefícios que Ele teria por nos amar, e esse amor incondicional, ativo e sacrificial ser dispensado para extrair algo para si próprio, Ele não nos amaria. Mas é um amor que é um amor desinteressado. É um amor que nos alcança independentemente de quem ou de que nós somos. Este tornou uma realidade profunda através de Ele dar o seu único filho para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui reunidos. Então aqui temos a qualidade e a profundidade deste amor de Deus, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele diz isso aqui, eu estou lendo um livro que trata acerca de algumas ilustrações sobre o que seria esse amor na prática, para que nós possamos aí entender. E eu tive vendo algumas histórias de um pastor que ilustra essa frase, porque Deus amou o mundo, esse amor ágape, esse amor desinteressado, esse amor que denota aí a qualidade profunda do amor de Deus, um amor que não depende do mérito dos amados, mas que emerge da própria natureza de Deus, essa natureza graciosa, essa natureza misericordiosa, essa natureza que se compadece do pobre miserável que necessita de auxílio e necessita também de ser amado. Esse amor ágape que nós temos, né, tem menos a ver com o afeto e mais a ver com uma decisão, menos com sentimento e mais com ação. Deus decidiu amar e ponto final. Independente aí da condição que a pessoa está, o amor de Deus é dispensado sobre ele. Esse é o amor ágape do Senhor. E um pastor estava contando algumas experiências que ele teve, eu estava lendo isso. Ele viu um pouquinho em algumas atitudes, e eu quero que você preste atenção aqui, de alguns personagens que ele percebeu, para identificar pelo menos algumas faíscas desse amor que Deus dispensa pela humanidade através de atitudes de pessoas. E talvez você conheça algumas hoje que tem esse amor desinteressado, que tem esse amor que ama a pessoa, mesmo se a pessoa não pode oferecer nada em troca, né, um amor interesseiro. E ele conta que ele viu em um casal de idosos que tinha 50 anos que havia contraído esse relacionamento matrimonial, e na última década desses 50 anos de casado, essa relação foi frustrada por uma demência da esposa desse senhor. E ele conta que nesses últimos 10 anos, o marido fez o possível para cuidar da sua esposa em sua casa. Mas como a idade chegou, pelo tempo que se passou, ele não deu conta, porque ele também envelheceu. E a mulher muito debilitada, ele pegou e preferiu cuidar da sua esposa, levando ela para uma clínica em tempo integral. Certo dia, esse senhor convidou esse pastor para fazer-lhes uma visita ali naquela clínica. E quando esse pastor foi lá visitar, ele conta aqui no relato
que ele chega ali naquele quarto daquela senhora, né, que já não se lembrava mais do seu marido, que há 40 e poucos anos havia contraído matrimônio, mas o seu marido lúcido cuidava dela ali. Ele diz que chega naquele quarto e o quarto estava limpo, impecável, tudo arrumadinho. Não era graças só à organização da clínica, mas graças ao próprio esposo, que todo dia ia lá e arrumava, organizava. E aí ele chegou lá pelas 6h15 da manhã, e aí o homem veio sorrindo encontrar e disse: eu todo dia, eu chego, dou um banho na minha esposa, visto ela com a melhor roupa ali, uma roupa arrumada, ajeitosa, como se ela fosse sair, ainda que ela não vá a lugar nenhum. Dou comida para ela, e aí aquele velhinho disse assim: e eu vou fazer isso até um de nós morrer. O homem ficou, impressionado com o cuidado, com o zelo, com o sacrifício que aquele senhor devotava à sua amada esposa, que já nem se lembrava dele. Uma outra história ele conta que ele conheceu também um pai que, por causa do seu filho, passava toda a noite inteira sem dormir, e sequencialmente horas e horas, devido ao seu filho adolescente ter sofrido um acidente de carro que paralisou aquele adolescente. Para manter a circulação do garoto, as enfermeiras daquele hospital, daquela clínica, trabalhava durante o dia, e de hora em hora ia lá e fazia exercícios físicos naquele rapaz, para que ele não viesse ter um problema que acarretasse para a vida toda dele. Aquele pai trabalhava o dia inteirinho, durante o dia, mas aí durante a noite, quando as enfermeiras não tinham assim a responsabilidade de estar ali fazendo aquelas terapias, o pai, de hora em hora, ficava ao lado do filho e colocava o relógio, o celular, o despertador para despertar, e de hora em hora, por muitas vezes da noite, ele acordava e ia lá, fazia as terapias do seu filho. E esse pastor conta que isso se prolongou por muitos e muitos dias. E depois ele conta outra história para finalizar esse pensamento, de um tal chamado Dan Mazel, que esse Dan, D-A-N, conta sobre o seu pai, e o pai desse Dan era o senhor Pop, um norte-americano que descendia de família italiana, da primeira geração, que está lutando contra uma metástase e também um câncer que tinha no pulmão. Aquele senhor de idade também já, que tinha esse câncer, o pai de Dan, o senhor Pop, quando ele soube do diagnóstico, os médicos deram para ele aí 1 ano de vida, dizendo: daqui 1 ano você vai morrer. Aquele senhor, olhando, sorrindo, disse assim: é o seguinte, eu já não tenho a minha esposa do meu lado, e os meus filhos estão todos adultos, então para mim morrer vai ser algo que eu vou descansar desta vida. E aí, quando inesperadamente esse pai com essa doença, esse pai de Dan, ele soube por exames que o seu filho, ou seu único filho, seria o pai pela primeira vez. Esse pai aí esse pai de Dan, o senhor Pop, ele disse o seguinte: eu vou sair dessa. Quando o Pop ficou sabendo da notícia, ele se sentou e tomou uma decisão: vou sair dessa. E aí ele começou um tratamento intenso de quimioterapia, que torturava o seu corpo durante alguns dias. Tudo que ele podia fazer era resmungar. Quando aqueles que ligavam para ele perguntando da sua saúde, ele dizia: eu tive um dia muito péssimo, um dia de tratamento, um dia de medicação, os meus cabelos estão caindo, a minha saúde não está boa, a minha idade não ajuda. Mas quando a sua neta nasceu, ele insistiu, mesmo naquela situação de dor, ele já não andava, estava num estágio muito terrível da doença, mas quando a sua neta nasceu, ele insistiu para ir ao hospital.
O percurso de 90 minutos o afligiu. Dom levou-o até a ala da maternidade e em cadeira de rodas, o filho dele o empurrou até onde estava a neta. Os braços daquele senhor, debilitado, consumido por aquela doença, fizeram aquilo que ele tinha vindo fazer, diz o pastor. Ele se inclinou e beijou a sua neta e disse para a sua neta: Sheila Melry, o vovô ama muito você. Imagina só, em questão de segundos, Pop cochilou. Em 1 hora estava de volta ao carro. Em questão de dia, esse senhor de idade, que lutou até conhecer a sua neta, filha do seu único filho homem, tinha outros filhos, mas não era filho homem, ele lutou e persistiu com aquela enfermidade por causa da sua neta que estava chegando no mundo. E a última frase que ele falou, e a única para aquela neta, que ainda não tinha o entendimento, estava na maternidade, foi: fulana, eu te amo, vovô te ama. Aí a pergunta que esse pastor coloca ali, ele diz assim, tratando do amor de Deus: o que é esse amor que suporta décadas? Porque aquele primeiro exemplo que eu dei para vocês não foi só 1 ano, não foi só 2 anos, foram quase 1 década de anos cuidando da sua amada esposa, todos os dias zelando. É um amor que a gente não tem noção, O que é esse amor que suporta décadas? Passa por cima do sono. Aquele pai todas as noites tinha que trabalhar no outro dia, mas estava ali cuidando, estava ali se sacrificando, estava ali investindo vida por aquele filho que precisava do seu auxílio nas noites. O que é esse amor que passa por cima do sono e resiste à morte para dar o último beijo em sua pessoa amada? O que é esse amor? A gente podia chamar esse amor, o amor ágape, um amor que parece o amor de Deus. Poderíamos chamar, mas preste atenção, apenas parece, mas não existe uma comparação de algo que eu e você devotamos a qualquer um que seja, que se compare ao amor que Deus tem por nós. Ele é maior, ele é mais intenso, ele é mais profundo e mais incompreensível. O amor que Deus tem para você é maior do que o amor que esses 3 personagens dessas histórias que eu contei para você é maior. Quantos acreditam que esse amor é maior? Levante a tua mão assim. Talvez você chegou aqui desconsolado, desconfortado, mas a maior prova já foi dada na cruz do Calvário. Deus te ama com amor sobrenatural. É maior do que o amor desse pai que cuidava do seu filho durante a noite e durante o dia tinha que trabalhar. É maior do que o amor que esse idoso cuidava da sua esposa, e essa esposa já nem lhe devotava mais nada, porque não o reconhecia por causa da doença. É maior do que o amor de que esse que lutou contra a enfermidade para ver a sua neta e dizer essa frase: eu te amo, minha neta, e a beijou. O amor de Deus é maior. Se você não sente esse amor por causa de alguma situação da vida, eu te convido a olhar para a cruz nesta noite. Eu te convido a desfrutar dessa compaixão que foi dada para você através da cruz, do sacrifício de Jesus. Sinta o amor de Deus penetrando o teu coração. Se desvencilha de tudo aqui na terra. As pessoas às vezes não vão compreender, não vão te atender, mas eu quero te dizer: tudo aquilo que você precisava, Jesus já manifestou na cruz do Calvário. Então manda embora todo o sentimento que não provém do cuidado precioso, gracioso de Deus. Levante a tua mão assim. Enquanto eu estou ministrando a palavra do Senhor, hoje à tarde o Espírito Santo ministrou meu coração. Ele estará enchendo corações da sua grandeza, do seu cuidado, do seu amparo.
Nesta noite, todo sentimento de diminuição, de inferioridade, vai cair por terra, porque o mesmo amor que está sobre a minha vida, está sobre a vida dos obreiros, está sobre aquela irmã que você admira, aquele irmão que você admira, é o mesmo amor que está sobre a tua vida. E nesta noite não existe lugar para ira, para ódio, para raiva, porque o amor de Deus está derramado, está derramado. Sinta o amor de Deus enchendo e preenchendo tudo aquilo que a vida talvez tenha te causado. O yabacancho naia canto, andaia cancho naia sébia, o labracanto naia canto naia sébia. Levante a tua mão e me ajude a orar, porque existem cadeias espirituais caindo por terra. O diabo já foi desmascarado mais uma vez. O amor de Deus está pairando sobre a casa, está pairando sobre a casa. O Espírito Santo está derramando esse amor, está derramando esse amor, está nutrindo a tua vida, está te despertando, está te animando, está dizendo: não desiste, não desanima, o meu amor é sobre a tua vida. O Yabacanchonaia canta. Olha a grandeza do amor de Deus, olha a grandeza do amor de Deus nesta noite. Nosso amor mais belo é comparado a um pingo de água no meio do oceano, na dimensão do amor de Deus, que é um grande mar. É pouco. Podemos dar banho na esposa idosa, podemos massagear o menino que precisa de uma massagem, cuidar. E você que é pai e mãe sabe, nesse tempo difícil que nós estamos passando, de algumas doenças, às vezes o filho fica lá catarrento, não consegue respirar e tu fica ali cuidando. Ainda mais quando você precisa de cuidar e medicar, como é o meu caso, né, que a gente cuida, vocês sabem, não preciso estar falando. À noite, equilibrar algumas áreas do metabolismo, você fica ali. Mas esse amor que está em João 3,16 é maior, é muito maior. Oh glória, oh glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu quero te convidar a olhar e observar a barriga redonda daquela camponesinha, Maria, a esposa de José. Lá para o capítulo de número 1 dos evangelhos, escritos pelos evangelistas. Observe lá aquela camponesinha de Belém. Deus estava lá dentro. Imagina. O Deus que se despojou da sua glória, se diminuiu tanto, estava na barriga redonda de Maria. O nosso Deus, que pode equilibrar o universo. E se você lê Isaías 40, com a concha da sua mão, Ele coloca todos os mares lá. Imagina, quem já viu o oceano aí? Quem já viu o mar de perto aí? Levante a mão, o mar de perto. Eu nunca vi, mas eu dou uma olhada de vez em quando na televisão assim, eu falo: misericórdia, nem o Aporezão, onde eu fui criado lá, é tão grande assim, na sua ribanceira. O mar é muito grande. E se você vai ler Isaías, diz a Bíblia que Deus coloca os mares na concha da sua mão. Eita Deus grandão. E diz a Bíblia que Ele chama cada estrela pelo seu nome, todas comparecem. Esse Deus grande, que com um dedo pode equilibrar, a ponta do dedo pode equilibrar o universo, está dentro da barriga de Maria, uma camponesa. O que fez Ele se diminuir tanto assim? Foi o amor que Ele devota por você. Oh meu Deus, se eu fosse você, eu agradecia mais por estar aqui neste momento. Ele diz, Efésios, que Ele se esvaziou de si mesmo, e tomando forma humana, Ele veio a esta terra. O Deus homem já esteve aqui, já cumpriu uma missão, e hoje você está aqui para agradecer, para tributar toda a honra e toda a glória, para direcionar a tua atenção para Ele, porque é Ele que fez todas as coisas para este momento ser um momento de celebração. Dá uma olhada, se é que você pode pela fé, não sei se pela janela da marcenaria. Imagina Jonas Bastos, que é marceneiro, o Bezalel nessa área. Dá uma olhada lá pela janela da oficina, da marcenaria de José. Dá uma olhada para aquele adolescente, imagina, varrendo aquele pó de cinza que o papai dele estava trabalhando. E um bom judeu que se prezava era instruído para
para ter a profissão do pai, pelo menos a habilidade do pai. Dá uma olhada, Jesus ali naquela oficina de Nazaré. Vê se você consegue vislumbrar assim na tua mente, aquele jovem franzino varrendo a serragem do chão. Foi ele que certa vez encheu o céu noturno com a poeira estelar. Foi ele que está ali na criação. Foi ele que chama cada estrela pelo seu nome. Imagina esse Deus ali naquela carpintaria. Por que trocar o céu por uma carpintaria? Quem faria isso? Jesus fez. Por quê? Por amor da humanidade. Meu Deus, e às vezes nós brigamos por migalhas aqui na terra. Às vezes nós somos tão orgulhosos que queremos aí muitas coisas, mas este Deus nos ensinou que nós já temos tudo o que precisamos. Só quem acredita que tem um lugar reservado nas mansões celestiais, adore o nome do Senhor, seja grato, viva a vida proposta por aquele Deus que te ama. Andaiá, canjo, levante a tua mão assim. O Espírito Santo está curando. Está curando. Cura mesmo, Jesus, essa ferida. Enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse corpo físico, diz o Espírito Santo de Deus que tem promessa e tem obra para ir em lugares, e essa enfermidade tem constrangido e tem tirado o sossego. O Senhor está curando para um propósito específico, diz o Senhor. Se a igreja acredita neste Deus que te ama, e por causa desse amor vai promovendo resultados, vai adorando a Deus, vai adorando. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Por que trocar o céu por uma carpintaria? Só por uma resposta: por amor. Por amor. O amor explica por que ele veio. O amor explica como ele suportou tudo isso. O amor explica. A Bíblia, e nós acreditamos assim. Vamos tratar isso na declaração de fé, que nós acreditamos que não obstante ser 100% Deus, ele foi 100%. Então ele sentiu fome, sentiu sede, ele chorou com Marta e Maria. Por que suportar tudo isso? Está aqui a resposta, João 3,16. Por amor. Só o amor explica por que ele veio. Só o amor explica por que ele suportou tudo isso. E eu quero te dizer, você também vai suportar, porque esse amor está disponível no teu coração. Só se você não quiser, só se você ignorar esse amor. Mas esse amor está dispensado sobre tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. A cidade natal dele expulsou. Um assim chamado amigo o entregou. Imagina. Olha só que coisa, né? Ele estava lá comendo com os 12. E ele diz, última refeição, imagina. E ele queria exclusividade. Ele diz, vamos preparar o ambiente. Tudo nos detalhes, porque eu vou comer a última refeição antes de eu ser entregue. E ele sentado ali, todos com aquele pratão grande, gigantesco. As mesas eram mais baixas, se apoiavam assim e metia a mão. E ele diz, o que mete a mão no prato comigo, esse há de me trair. Ele não apontou para Judas e disse, Judas, seu traidor miserável, é tu. Não, todos estavam metendo a mão no prato. Ele estava dizendo assim, ei, alguém tão próximo, alguém que tem passagem livre para entrar na minha casa. Se naquela época tivesse, abre minha geladeira, senta no meu sofá, né? Pode ligar a televisão aí, né? Pode ouvir uns louvores. Alguém que tem acesso, alguém próximo, alguém de perto, tão íntimo. Esse que vai me trair. E eu vou te dizer uma coisa, as coisas só doem em alguém. As coisas só doem em alguém pelo nível de valor que você dá. Se é uma pessoa que você não liga, se é uma pessoa que você não está nem aí para ela e faz ou fala alguma coisa de você, você não está nem aí. Mas se é alguém próximo, alguém do convívio, alguém que está diante de ti, isso machuca e maltrata. E se você já teve essa experiência, Jesus te entende, porque Ele também já teve essa experiência.
Ele diz: aquele que mete a mão no prato comigo, esse há de me trair. Um chamado amigo o entregou. Mercenários o chamavam de hipócrita. Pecadores fizeram dele culpado, porque para crucificá-lo precisava de culpar de alguma coisa. Pecadores fizeram dele culpado. E aqui, como Jesus suportou tamanha humilhação? Como ele suportou? Está aqui a resposta de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Poderíamos citar muitas coisas, mas a sua bondade não pode conquistar o amor de Deus. Os teus méritos não podem conquistar o amor de Deus. E também nem a tua maldade, levando para o outro extremo, pode fazer você perder esse amor que está dispensado sobre a humanidade. Mas você e eu, nós, não podemos perder nem por um extremo nem por outro. Mas nós podemos fazer com que esse amor, ou nós podemos resistir a esse amor. Isso aí já é com nós. Isso aí já é com você. Isso aí é a decisão pessoal. Nós não podemos perder esse amor que está dispensado pela humanidade, nem podemos ganhá-lo pela nossa bondade, pelos nossos méritos, porque é imerecido, é algo que a gente não consegue entender, e nem podemos perdê-lo pelas nossas mazelas, mas nós podemos resistir a este amor. E honestamente, temos a tendência de resistir. Deus ama você com amor sobrenatural. Você não pode ganhá-lo sendo simpático, você não pode perdê-lo sendo um perdedor, mas você pode ser cego o suficiente para resistir a esse amor que está disponível para todos nós. Nós estamos falando na quinta-feira e começamos a falar sobre o servo incompassivo, e definimos na quinta-feira, para quem não veio, o que é perdão e o que é ofensa. O que nós devemos fazer com a ofensa que nos vem, que são sentimentos negativos que desestabilizam principalmente as nossas emoções, o nosso homem interior. E dentro desses conjuntos de ofensas que vêm, que deixa a gente desconfortável, desconcertado, sem graça, está a culpa, o ressentimento, o ódio, está a murmuração, a confusão emocional, cheio de traumas e feridas. Isso é ofensa. Mas o perdão não. O perdão, em contrapartida, nós definimos na quinta-feira, é você pegar e lançar para frente. Não quero saber. É você pegar e dizer: na minha vida não, aqui já tem algo especial, aqui já reside o amor de Deus, que dá condição de eu liberar perdão, de eu não guardar mágoa nem ressentimento. E nesta noite o Espírito Santo, através do amor de Deus, Ele quer te dar a capacidade de você ser alcançado e alcançada, e jogar para frente aquilo que te desconforta, aquilo que te desestabiliza, porque o Senhor quer que você tenha qualidade de vida em todas as áreas. Se a igreja acredita e pode adorar, adore a Deus. Levante a tua mão assim, assim, assim. Espírito Santo de Deus, nesta noite, Senhor, numa atmosfera, Senhor, que estamos pregando, regidos, Pai, pela Tua poderosa palavra, pelo Teu amor sobrenatural que está sobre este ambiente, através da Tua palavra, o Verbo encarnado, nós repreendemos, Pai, todo desconforto emocional, nós repreendemos todo trauma, Pai, causado por situações conflituosas, nós repreendemos toda a fúria do inimigo, que se utiliza, Pai, muitas das vezes, dos relacionamentos interpessoais, Pai, conturbados, para causar contenda, confusão. Em nome de Jesus, o amor de Deus cobre todas as barreiras, derruba todos os obstáculos. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja livre para adorar a Deus nesta noite. Há poder no amor de Deus sobre a casa. Oramancho e que perde a canjonarra sébia. Nós podemos ser cegos o suficiente para resistir a este amor. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Pelo amor de Deus, dê liberdade.
pelo amor da tua vida, deixa o amor de Deus encher a tua alma, esse amor que te ama, mesmo quando você está no pior dia. Este amor do Deus Todo-Poderoso que te ama, mesmo quando você acha que não merece, o amor de Deus está disponível. Não resista, não resista, não resista. Este amor vai te ajudar a vencer as intempéries da vida. Este amor vai te ajudar a cuidar daqueles que você precisa cuidar. Este amor vai te ajudar a você amar mais esse ministério que Deus te deu. Obreiros da casa do Senhor, é por amor, é por amor, é por amor, aleluia. Eu quero finalizar essa minha fala perguntando para você: quando você pensa em Deus, baseado em João 3,16, que fala da missão do Filho, e fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, a visão Pai, Deus Pai. Quando você pensa em Deus como Pai que está nos céus, que tipo de imagem vem na tua mente? Obreiros, quando você pensa Deus, Pai Celestial, qual é a imagem que você faz de Deus? Pensa aí. Pensa aí. Cada um vai pensar alguma coisa aí. Vou dar uma dica. Talvez você pensa um homem idoso de óculos e simpático, que chega até você, dá um tapinha nas tuas costas. E aí, filhão? Tudo tranquilo? Vamos para frente? Tudo bem? É por ali, é por aqui? Quando você pensa em Deus, o Pai Celeste, como é que você pensa de Deus? Ou você visualiza um homem cheio de ira, com o punho cerrado, esperando que você cometa um erro? Um pai brabo. Estou esperando ele errar. Estou esperando ele errar para punir. Como que você vê Deus? Muitos veem Deus, o Pai Celeste, que é a proposta de João 3,16, em várias imagens. Muitos procuram Deus como filhos que tomam as suas próprias decisões, entram pelos seus próprios caminhos e só vão atrás do Pai, que tem poder, e o nosso tem todo o poder para solucionar aquilo que eles mesmos construíram de bagunça nas suas vidas, de bagunça na sua vida espiritual, de bagunça nas suas emoções, porque não passa pelo filtro da vontade do Pai, e vão tomando as suas decisões. Quem é Deus para você? E eu vou te dizer uma coisa: esse Pai Celestial que está aqui na figura, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, e através do Filho conquistou outros filhos. Ele não é um Pai omisso, Ele não é um Pai ausente, Ele não é um Pai que não participa da criação e do desenvolvimento dos seus filhos. Ele quer ser um Pai presente em todo o teu processo de desenvolvimento, na tua formação de caráter, na tua educação. Ele quer participar de tudo. Esse Deus que eu estou falando, Ele quer participar de tudo, cuidando, orientando, regendo a tua vida. O problema é que nós vemos Deus apenas às vezes como um amuleto, para sair de alguma coisa, de enrascadas, de decisões erradas, precipitadas, mas não consultamos esse Pai todos os dias, na vida diária, não andamos com Ele. Como é que Deus tem sido para você? Algumas vezes a imagem pessoal que temos de Deus tem pouca semelhança com o Deus que é descrito na Bíblia. Está totalmente destoado aquilo que Ele se apresenta para você, um Pai que está no céu, que quer estar ativo e presente em todas as tuas demandas, cuidando, provendo, dando-te orientações. E a palavra Pai é uma das autodesignações favoritas de Deus. Depois lê a Bíblia toda e vai grifando onde é que Deus declara que é Pai. É uma das autodenominações que Ele próprio diz. Malaquias 2:10 mostra a amplitude da paternidade de Deus para os israelitas. Ele diz: não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Deuteronômio 32:6, Deus se autodenomina por Pai, porque criou todos. Deus se preocupa como Pai contigo. Deus quer estar envolvido na tua vida. Se eu fosse falar a preocupação de Deus
como pai que está no céu e tem os seus filhos aqui, a preocupação que Ele tem por nós, em minúcias, levaria muito tempo. Se eu fosse falar aqui que Deus quer estar envolvido em todas as tuas demandas, levaria muito tempo, porque Ele é um Pai presente. Se eu fosse falar aqui que Deus também, além de tudo isso que eu falei, Ele é um Pai que tem projetos para a nossa vida, promessas. O que é que você está vivendo nessa figura de Deus que você tem para a tua vida? Que projetos estão no teu coração? Que projetos estão no teu coração hoje? Deus te ama tanto que quer que comparar um bom pai em todas as figuras que nós vemos. Como é que está? Se coloca de pé em nome de Jesus. Não temos mais tempo de falar, mas eu quero que você reflita naquilo que foi dito hoje. Deixa o amor de Deus nesta oportunidade fazer parte da tua realidade. E Ele só chega a ser uma realidade na tua vida se você estar totalmente envolvido com Ele. Você que já teve filho sabe disso. Existem uns filhos que tá nem aí para você. Ainda mais quando você teve muitos, igual meu pai e minha mãe. Mas existem filhos que são filhos que te dão prazer, te dão alegria. Os outros filhos você ama também. O amor é igual para todos. Mas existe alguns que têm mais relacionamento contigo. E a probabilidade bíblica desses filhos ter longevidade, que é o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra. Filho que quer viver muito na terra tem que honrar pai e mãe, porque é o mandamento bíblico com promessa. Mas existem filhos rebeldes que estão fazendo a sua própria vontade, tomando as suas próprias decisões, tratando as situações da vida conforme vê o seu coração e a sua mente. E muitos padrões estão sendo estabelecidos mundanos para o tratamento de questões. Mas Deus te chama ao seu regaço nesta oportunidade e diz: filho meu, me dá as rédeas de novo. Filho meu, me dá o teu coração. Filho meu, eu quero ter liberdade de participar de todos os teus momentos. Levante a tua mão assim, Pai, diante da tua presença, Pai, diante do teu amor, que é incomensurável, não se pode medir, Pai. Citamos aqui alguns exemplos possíveis, Pai, e eu acredito que muitos irmãos, Pai, já fazem muita coisa que indica, Senhor, o quanto amam pessoas, renunciando o seu tempo, investindo os seus recursos, Pai. Mas diante deste amor, Pai, nós queremos fazer um compromisso mais de perto, de estar debaixo do teu cuidado, de estar debaixo da tua orientação, de estar debaixo das tuas promessas, regidos pela tua vontade. Senhor, repreende, Pai, toda intenção e propósito de corações que não estão em harmonia com a tua vontade. Senhor, repreende todo sentimento de independência de nós como filhos amados do Senhor. Repreende, Pai, todo desvencilhamento, Pai, porque nós somos como ramos que está ligado na videira. Precisamos ter intimidade e proximidade. Precisamos viver para Ti, para os Teus propósitos. Vai repreendendo todo sentimento de rebeldia. Vai repreendendo todo sentimento, Pai, de rebelião. Vai repreendendo toda desobediência. Vai repreendendo toda falta de conexão, de comunhão com Teu Espírito Santo. E nesta noite, Senhor, dá um ambiente com toda liberdade. Toda liberdade. Você tem toda a liberdade na casa do Pai, Filho amado. Você tem toda a liberdade, filha amada, na casa do Pai. Você tem toda a liberdade, toda a liberdade. Vai cultuando, vai dando liberdade. Há poder no amor de Deus para te renovar. Há poder no amor de Deus para restaurar a tua vida. Há poder no amor de Deus para tirar todo o sentimento que o mundo causa. Anjonaia, canchonaia, rai, dê liberdade, vai. O Espírito Santo de Deus está renovando, igreja, está trabalhando, tá. Andanaia, canchonaia, canta. Ulabacanchonaia, cantarábia. Alabra come nebia, cancho. Ulabacancho tecatai. Ulabacancho vai a rai. Ayunanaia, cancho. Uyabacanchonaia, canta. Labra canchonaia, canta. Vai celebrando, vai celebrando. O milagre de Deus está te alcançando. 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 O milagre de Deus está te renovando. Meu Deus, continua, Senhor, abençoando a tua igreja. Continua falando com teus filhos amados. Continua derramando o teu amor, Pai.
que é o vínculo de toda a perfeição vindo de Ti, Pai. Precisamos desfrutar da Tua direção, precisamos curtir promessas, em nome de Jesus.